Então, vamos lá, meus amores, sejam bem-vindas. Aqui é o nosso terceiro encontro. E ele é uma sequência, né? A gente está falando sobre posicionamento, então a gente vai seguir falando sobre posicionamento, mas hoje teremos uma dinâmica terapêutica para a gente entender como é que está o nosso posicionamento no mercado digital, entender um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais profunda, como é que eu estou conseguindo me posicionar, se eu estou conseguindo, se eu não estou conseguindo, como é que está o meu emocional para que esse movimento seja feito. Porque é importante realmente que a gente tenha uma postura emocional mesmo, não é só formar uma frase, não é só escolher um nicho, mas eu estar posicionada na vida, saber me posicionar na vida, saber dizer o que eu quero, saber dizer a que eu vim, né, qual é a solução que eu ofereço para as pessoas, e precisa a gente estar com algumas coisas alinhadas internamente. Então, essa é a proposta do encontro de hoje. Vai ficar gravado, como sempre, já está sendo gravado. Então, quem participar da gravação pode fazer a dinâmica também, tá? Sem problema nenhum. E depois, se tiverem dúvidas, mandem lá no grupo. Então, vamos lá. Deixa eu dividir minha tela com vocês. Então, a ideia de hoje é essa, né? Descobrir em qual posição você está atuando no mercado. Uma coisa importante é a gente entender tudo isso como um processo. Eu sempre falo isso, mas repito, porque às vezes a pessoa se apavora, né, e trava, e fica parada em algum ponto. Então, a gente está sempre buscando uma forma de se posicionar melhor, na medida em que os nossos clientes, o nosso público, a nossa audiência vai chegando, a gente vai trazendo consciência e compreensão sobre de que forma eu poderia me posicionar melhor, de que forma eu poderia comunicar aquilo que eu tenho para entregar de uma maneira mais assertiva, de uma maneira que gere conexão e de uma maneira que a pessoa compreenda qual é o meu servir, tá? E qual é o objetivo, para onde estamos caminhando. Então, é um processo, tá? Não é algo estático que se eu ver que eu estou mal posicionada hoje no mercado, então para tudo que eu quero descer. Não, calma lá, né? Então, só para a gente não criar esses mini pânicos que a gente entra, né, quando começa esse processo. Então, assim, gente, eu vou propor essa dinâmica, tá? Ela é muito simples e, ao mesmo tempo, bem profunda. Então, eu vou pedir que vocês, agora, né, sentem-se confortavelmente, né, com os pés no chão, para se conectar com essas cartas, tá? São cartas, imagina aqui que são cartas, né, que estão numeradas de 1 a 5, e eu quero que vocês se conectem com uma dessas cartas, que vai revelar algo sobre o posicionamento de vocês. Então, sentem-se tranquilamente, façam uma respiração, se concentrem, e se conectem com uma carta, com um número. Vou dar um tempinho aí para vocês se concentrarem, para me dizer qual é o número que vocês se conectam, tá? Podem colocar nos comentários, ou podem abrir, se preferir abrir o microfone, se achar mais fácil, pode ser também, tá? Sem racionalizar, tá? Se conectaram, podem escrever, ou podem colocar nos comentários, ou podem falar. Ou se preferem não revelar, não tem problema nenhum também. Eu vou de 5. 5, tá? Tá sem microfone, Carla. Acho que eu não consigo liberar por aqui. Ah, eu escolhi o 5 também, mas eu confesso que eu fiquei bem perdida. Onde que a gente escreve no chat aqui? Ah, depois eu explico para vocês no final da aula como é que escreve, tá? Então, vocês duas foram de número 5. Olha que maravilha. Isso. Então, estamos bem aí. Olha como está mostrando esse posicionamento hoje, tá? Vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Mas aqui temos pessoas abertas e disponíveis. Isso é ótimo, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa entender como é que são esses posicionamentos, como é que eles... o que a gente demonstra, né, em relação ao posicionamento. Quando eu digo que eu estou aberta e que eu estou disponível, eu estou aberta e disponível para encontrar o meu público, tá? É isso que significa.
não significa que eu consegui alinhar a minha comunicação, né? Essa primeira dinâmica é apenas para mostrar para vocês se está fechada, se está aberta, se está disponível, se está invisível, se está inacessível, se está confusa, em dúvida, tá? Talvez a comunicação ainda esteja confusa, talvez ainda esteja invisível, mas significa que vocês internamente estão abertas e disponíveis. Isso é ótimo. Então, para quem aí vê a gravação e se conectou com o número 1, que é o inacessível, o indisponível, é a pessoa que realmente não está disponível nesse momento, né, para encontrar o seu público, seja por que razão for. É a pessoa que está aí confusa, está em dúvida, quer encontrar, mas por alguma razão está presa em alguma dinâmica, tá? E aí precisa investigar direitinho para ver onde é que está presa nessas dinâmicas que a gente fica, né? A pessoa que está invisível, por alguma razão se faz invisível, ou seja, ela não quer ser vista. Né? Tem alguém que quer e tem alguém dentro que também não quer, né? Por alguma razão, talvez ache que não dê conta do processo, né? E acaba ficando invisível. E tem aquelas pessoas que ficam mais fechadas também por alguma razão, né? Fechada e invisível é um pouco diferente, né? A pessoa que está fechada, ela também está retraída, também não quer, e precisa investigar também o porquê que está fechado. Então, é uma dinâmica bem simples, tá, gente? Escolher um número e se conectar com uma carta e buscar essa investigação, tá? Do porquê dessa invisibilidade. Certo? Até aqui? Ficaram felizes em ver que estão abertas, que estão, e se sentem abertas e disponíveis? Se sentem? Sim, com as dificuldades todas, mas sim. É engraçado que eu fiquei bem confusa qual escolher. Aí eu rodava, caía no 5. Rodava, caía no 5. Eu falei, por que eu rodo? Vai logo o 5. Uhum. É engraçado. Talvez tenha ainda um pouco de dificuldade de conseguir encontrar esse posicionamento, né? Mas está aberta, está disponível, está aí na busca. Luciana se conectou direto com 5 ou teve dúvida? Eu fiquei entre a... Olhei, caiu na 5. Depois eu olhei de novo, ficou ali na 3. Aí eu pensei, não é a 3, é a 5. É a 5. Então tá. Talvez tenha alguma questão ali de invisibilidade, né? Mas aí a gente vai dar uma olhada também no próximo encontro, ou até se vocês quiserem fazer isso no final aqui, da gente olhar um pouquinho para o posicionamento de vocês atual nas redes sociais, se vocês quiserem, tá? Senão a gente parte para uma próxima dinâmica, não tem problema nenhum. Tá? Quem quiser, eu estou disponível para dar uma olhada, ou se quiser fazer isso dentro do grupo, para não se expor, enfim, né? Eu sei que tem pessoas que não gostam, né? Mas não tem problema nenhum, pode me mandar no grupo também, que eu vou analisando, né? Digamos assim, a parte técnica mesmo, né? De ir analisando e ajustando junto com vocês. Então, beleza, fazendo esse primeira etapa aqui, o que a gente vai ver? Eu quero trazer bem uma dinâmica prática hoje para vocês, tá? De como é que a gente vai fazer esse exercício de posicionamento. E aí a minha proposta é que a gente faça isso juntas, tá? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês e vocês pelo menos vão procurar fazer esse exercício num primeiro momento. Então, qual é o exercício de hoje? É a definição de posicionamento, né? Vamos começar a definir posicionamento. Lembrando que não estamos escrevendo em pedra, então não precisem se preocupar que não é o posicionamento da vida. Hoje mesmo, eu estava refazendo o meu posicionamento no Instagram. Depois eu vou explicar para vocês, assim, o ideal de posicionamento em cada rede social, né? De que forma a gente se posiciona para depois começar a aprofundar um pouquinho no conteúdo, como é que a gente começa escolhendo esses conteúdos. Mas só para vocês saberem que eu também estou fazendo esse processo e a gente sempre está fazendo, né? De tempos em tempos, a gente tem que olhar ali para o posicionamento e dizer, tá, ainda é isso? Né? Eu já trabalhei aqui um pouquinho, já senti um pouco o mercado, já senti um pouco as pessoas, ainda é dessa forma que eu quero me posicionar. Lembrando que nas terapias, normalmente, a gente também está se trabalhando. Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes não faz mais sentido algum posicionamento, porque a gente já se libertou de muitas coisas.
Então, também não queremos mais falar de determinado assunto ou aquilo se esgotou para nós, não para o público, né, mas para nós. Então, também tem essas questões que a gente precisa levar em consideração. Então, vamos lá para o nosso exercício. Papel e caneta aí, se vocês tiverem, tá? Para começar. Então, qual é o problema ou dor que você deseja resolver? Né? Então, vamos pensar assim, qual é a dor? Qual é o problema? O ideal seria ter assistido a aula passada, tá? Mas, relembrando um pouquinho desse problema, dessa dor, do ponto de vista da audiência. O que o cliente traz como dor para vocês, né? Quando a pessoa senta na tua frente e você pergunta, o que te trouxe aqui? Qual é o problema? Né? Ah, é meu relacionamento, eu sofro de ansiedade, isso atrapalha no meu trabalho, eu estou presa num trabalho que eu não gosto, mas eu não vejo possibilidade de sair. Não quero sugestionar muito, né? Mas aí, qual é o problema que você deseja resolver? Então, escreva aí. Sem aprofundar muito, tá? Quanto mais objetivo for, melhor. Este problema é comum a um grupo de pessoas com características semelhantes? Liste. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você escolheu aí a pessoa que está presa no seu trabalho e não consegue sair, não vê jeito de sair. Vamos supor que essa pessoa esteja sofrendo de burnout, queira sair do seu trabalho, mas ganha bem, tem uma boa posição e não vê forma de ganhar o que ela ganha hoje em outro lugar e, sei lá, sustenta a família. Ah, tem um filho pequeno, tem uma mulher para sustentar, vamos supor que seja um homem, né? Ou seja uma mãe solo. Então, qual é a característica? Vamos supor que sejam mães solteiras, que tenham filhos pequenos, é uma característica em comum. Não, Carla, mas eu não tenho, eu não quero direcionar a minha comunicação apenas para mães solteiras com filho pequeno. Pode ser mãe solteira com filho pequeno, pode ser o homem casado também, sem filhos, não tem problema. Então, não liste essa característica. Quando eu falo características semelhantes, pessoas que você, o grupo de pessoas com esse problema que você gostaria de trabalhar. Se você quiser deixar mais aberto, não tem problema. Tem pessoas, por exemplo, terapeutas, né, que trabalham com relacionamento, mas querem trabalhar apenas com mulheres. Então, aí você coloca mulheres, tá? Ou, não, eu quero trabalhar com relacionamento com mulheres, mas mulheres acima dos 50 anos. Aí você coloca mulheres acima dos 50 anos, né? Então, quais são as características em comum desse grupo de pessoas que você gostaria de trabalhar? Se você quer deixar, como a gente fala, né, no marketing, mais nichado, né? Ou seja, mais específico, né? Um grupo ainda menor de pessoas. Aqui não é obrigatório, tá? É apenas uma questão de sintonia mesmo. Ok? Agora, esse aqui eu vou dar um pouquinho mais de tempo, né? Faça uma lista com todos os problemas associados a este problema central que você escolheu resolver. O que seriam esses problemas associados? Vamos supor aqui continuando no nosso exemplo, né, da pessoa que está presa aí num trabalho que não gosta. Burnout seria um deles, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, problemas no relacionamento. Que mais que poderia ser falado? Desorganização financeira, medo, dependência emocional, tudo aquilo que você lista como problema associado.
que foi uma coisa que falamos na aula passada também. Nenhum problema vem sozinho, né? Ele sempre a reboque veio um monte de coisa junto. Então, são todos esses problemas correlatos que você vai listar aqui para o nosso exemplo. Todos é impossível, né? Mas lista aí pelo menos uns 5 que você consegue visualizar no primeiro momento. Agora, coloque qual é a solução principal para este problema, o problema central. Tá? Então, vamos supor que, nesse mesmo exemplo, você identifique que a solução seria eu fazer vamos supor, né, uma pessoa que está presa no trabalho, precisa, sei lá, se libertar dos medos e criar um planejamento de médio prazo. Estou fazendo um exemplo bem ruim, assim, claro que tem que elaborar melhor isso, tá? Mas só para você entender o que é problema e solução. Então, eu tenho esse problema, estou preso no trabalho, qual seria a solução, então? A solução seria fazer um processo de planejamento e também um trabalho emocional para se libertar dos medos que essa pessoa tem, ou se libertar de algum tipo de dependência. Essa seria a solução. Ok? Ao solucionar este problema, quais são os resultados plausíveis que o seu cliente pode esperar? Plausível é, nesse caso, por exemplo, conseguir se libertar para encontrar um propósito no seu trabalho, conseguir um trabalho que dê satisfação e realização. Uma coisa implausível, por exemplo, ser contratado por uma empresa multimilionária, tá? Isso não é uma coisa plausível, né? Pode ser que aconteça, mas não é o caso aqui, né? O processo, ele não serve para isso. Então, quais são os resultados plausíveis? 1, 2 ou 3 que você identifique. Aqui só para vocês entenderem, né? Esses resultados plausíveis, eles vão estar dentro do que a gente chama de promessa. Qual é a promessa, né? Qual é o resultado que a pessoa pode esperar com o seu processo terapêutico. Ok? Até aqui, posso passar para a próxima? Beleza. Então, a partir dessas respostas, crie pelo menos 3 frases que expressem o seu posicionamento. Isso para você começar a testar nos próximos dias, tá? Depois eu vou dizer o que seria esse testar. Aí você pode consultar o material da aula anterior que eu trouxe aqui, tá? Qual é o exemplo, né? De como é que você monta isso. Não precisa ser exatamente assim, mas pode ser uma forma de você começar, tá? Que tem elementos aqui dentro dessa frase. Então, vamos supor que você se posiciona como um terapeuta especialista em relacionamentos saudáveis e livres de dependência, que é o que a gente tinha falado na aula passada. Então, ajudo mulheres a se libertarem da dependência emocional para viverem um relacionamento pleno e saudável. O relacionamento pleno e saudável é o desejo da pessoa, que é a promessa, né, que é o objetivo do seu processo terapêutico, que é o resultado plausível que a pessoa pode esperar. E se libertar da dependência emocional está embutido aqui um problema e solução, né, nessa mesma frase, né? Então, a dependência emocional, se libertar da dependência emocional seria a solução, e ao mesmo tempo, né, por que mulheres vivem relacionamentos tóxicos, né, que é o problema? O problema é viver relacionamento tóxico, a solução é
se libertar da dependência emocional. E a promessa é viver um relacionamento pleno e saudável. Então, são elementos aí para constituir uma frase que expresse o seu posicionamento. Veja se você consegue criar aí, pelo menos para agora, né? Pelo menos uma ou duas, enfim. Que às vezes a gente fica em dúvida, né? De como elaborar. Então, faz uma, duas, três, até conseguir achar a frase ideal. Pronto? Então, vamos dar uma olhadinha para as respostas? Deixa eu voltar aqui. Quer começar, Luciana? Porque estava passada. Qual é o problema ou dor que deseja ver? Relacionamentos amorosos, relacionamentos tóxicos e ansiedade. Tá, vamos colocar aqui, relacionamentos tóxicos e ansiedade. Tá. Aí, nos relacionamentos tóxicos, mas acho que fica ali na terceira resposta, dividir um pouco mais, né? Uhum, os problemas associados. Isso, é. Uhum. Só um pouquinho, deixa eu ir na ordem aqui. Tem um grupo de pessoas com características semelhantes? Ou é qualquer relacionamento tóxico? Eu acho que são dois relacionamentos tóxicos, a dependência financeira e a emocional. Tá, mas assim, ó, tem um grupo de pessoas que você quer, por exemplo, mulheres, ou pode ser mulheres, homens, tanto faz? A princípio, pensei em mulheres, mas também limita muito, né? Se também pode ser mulheres e homens. Uhum, tá. Então, não vou colocar ali características semelhantes. Tem alguma outra característica em comum ou não? Idade? Não. Não? Tudo Não, bem. eu verifico que pode ser tanto as jovens quanto as mais maduras. Uhum, tá. E você acredita que você consegue se comunicar com todos esses públicos, de jovem a adulto? Sim. Sim, consigo. Tá, certo. Então, vamos para os problemas associados.
Deixa eu colocar aqui. Eu só ia anotando para não me perder, né? Os problemas associados. Ansiedade seria um problema associado. O que mais? Ansiedade, insegurança, Insegurança, medo, segurança, medo. medo do novo, né? Uhum, Medo de começar, dependência emocional, financeira e baixa autoestima. uhum. Financeira e baixa autoestima. Ok. E qual é a solução principal para esse problema? Trabalhar a autoestima. Uhum. Perfeito. Trabalhar a autoestima. Liberar os medos. Autoestima e liberar os medos. É, Tá. E os resultados plausíveis? a segurança e coragem em seguir em frente, né, na vida, e o aumento da autoestima. Para seguir em frente. E coragem. Tá. Então, vamos lá. Vamos supor que eu vivo um relacionamento tóxico, tá? Tenho todos esses problemas. E aí, o que que eu posso... Tá, aí eu faço um processo e qual é o resultado que eu posso esperar? Segurança e coragem para seguir em frente. O que que você chama de seguir em frente? É seguir em frente depois de uma separação? Né? Seguir em frente depois de uma separação ou seguir em frente com um novo posicionamento. Tá. No relacionamento. Tá, vamos pensar um pouquinho mais aqui, mas eu só vou anotar por enquanto, tá? Tá. Para uma separação, né? Para uma separação ou para seguir em frente após uma separação, você falou, né? É, Ou novo posicionamento, né? um novo posicionamento. Mas isso para um relacionamento tóxico leve, né? E o que que seria um relacionamento tóxico leve? Digamos assim, a dependência financeira, mas a pessoa gosta demais dela. Aí a pessoa cria sua autoestima, né? Consegue essa segurança, consegue um emprego, mas gosta da pessoa, então tem um posicionamento dentro do relacionamento de se trabalhar por igual, não mais dependendo, não mais dependente. É utopia isso? Não, só precisa ficar claro, né? Porque vamos pensar no seguinte: pensando na pessoa que tem um relacionamento tóxico, ela quer resolver isso, tá? Então, qual é o desejo que a pessoa tem? É esse resultado que ela espera, tá? A gente tem que pensar nisso. Então, assim, qual é o desejo que a pessoa tem? Bom, ou eu conserto o meu relacionamento, ou eu saio dele. Isso. Né? Qual seria a posição? Se é para se manter, ou eu lido com um relacionamento tóxico para continuar tóxico? Acho que isso não faz muito sentido, né? Não. Então, quais são essas duas opções, né? Então, qual o resultado que eu posso esperar da terapia? Isso eu tenho que deixar mais claro, assim. Coragem para enfrentar um posicionamento, coragem para se posicionar no relacionamento. Coragem, coragem ou saber se comunicar. Mas será que a pessoa não sabe se comunicar? Será que é isso que ela quer? Porque o relacionamento tóxico é tóxico, entendeu? Assim, como você mede... Não vai ter, não... Tipo assim, super tóxico é o relacionamento que aí está mais pro abusivo, né? Que é aquele relacionamento onde a pessoa sofre violência doméstica, né? Então, assim, se eu falo de relacionamento abusivo,
a pessoa já entende de uma outra forma, né? Já entende como um abuso. O tóxico é aquele das brigas constantes, né? Que as pessoas se ofendem mutuamente. Então, tem que elaborar um pouquinho mais isso, né, Luciano? O que a pessoa deseja quando ela quer se libertar desse... Não quer se libertar, né, mas quer resolver, digamos assim. Ou, de repente, coragem para resolver o seu relacionamento. Seria mais ou menos isso. Mais ou menos não. É isso, coragem para resolver. Resolver uma o tomada de decisão, né? Pode ser isso, como pode ser o que eu posso esperar como resultado? Estar livre para relacionamentos saudáveis também pode ser, né? Pode. Porque ou eu transformo o meu relacionamento num relacionamento saudável, ou saio dele para ir para outro. Também pode ser, entendeu? E aqui vale sempre conversar um pouquinho com o público-alvo, de alguma maneira, né? Ou fazendo alguma pesquisa, conversando mesmo, percebendo o que as pessoas falam, né? Quando elas querem. Porque aqui a gente está no nível da imaginação, um pouco generalizando. Então, mais específico ainda seria conversar um pouco com esse público, saber o que ele realmente busca. Às vezes não é sair necessariamente do relacionamento tóxico e às vezes pode vir pessoas que nem estão no relacionamento, mas que viveram relacionamentos tóxicos e querem, enfim, se liberar, né, de traumas, de mágoas, de ressentimentos. Também tem esse público. Tem. Tá? Então, assim, também dá para especificar mais na comunicação, né? Se eu vou trabalhar com pessoas que estão no relacionamento ou não estão, ou para os dois. Ou que já passaram, Porque se já passou, muda um pouco de figura. Eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar nas memórias, eu vou trabalhar nos traumas, eu vou trabalhar naquilo que ficou, nos danos que ficou, e que faz com que a pessoa ou se feche para o relacionamento, ou está sempre atraindo mais do mesmo. Tá? Também são coisas aí para se pensar. E aí, conseguiu fazer uma frase, Sim. uma frase de posicionamento? Diga aí. Ajudo pessoas a se libertarem da ansiedade e insegurança da dependência emocional em seus relacionamentos, para viver uma vida saudável. Tá, para aí, deixa eu anotar. Ajudo pessoas. Ajudo pessoas a se libertarem da ansiedade e insegurança. Tá? De dependência emocional ou de uma dependência emocional. Aí eu não sei o que fica melhor. Dependência emocional. Em seus relacionamentos. Em seus relacionamentos. Para viver uma vida saudável. Uma vida saudável. Tá. Algumas coisas, tá? A ansiedade no relacionamento, claro que a pessoa sente ansiedade, né? Mas se eu me libertar da ansiedade, será que eu me liberto do relacionamento tóxico? Talvez a insegurança e a dependência emocional acho que tem mais a ver. Tem, né? Pelo menos na minha visão, tá? Ver se faz sentido. Faz. Ajudo pessoas a se libertarem da insegurança e dependência emocional em seus relacionamentos para viver uma vida, eu diria, uma vida a dois saudável. Por quê? Porque eu estou falando de relacionamento. Eu posso ajudar pessoas que atraem relacionamento, que não estão no relacionamento e tal, beleza. Mas se a pessoa quer se libertar disso, é porque ela quer um relacionamento, né? Verdade. Pode ser que não queira, mas é que aí a abordagem muda, né? Não significa uma coisa importante até de dizer, tá?
o fato de você se posicionar vai fazer com que você consiga atrair de forma mais fácil aquelas pessoas que estão buscando por essa solução. Mas ela não exclui públicos, digamos assim, que estejam ali, que não sejam exatamente, né, que não se encaixem exatamente aqui nesse problema e solução, mas que se conectaram de alguma forma. Por exemplo, como eu dei o exemplo, a pessoa não é casada, não está no relacionamento, mas quer se libertar da insegurança, da dependência emocional, mesmo não estando num relacionamento. Pode ser que essa pessoa também vire o teu público. Uhum. Então, também tem que estar sempre olhando, né, para isso, para poder ir com o passar do tempo, criando narrativas e conteúdos que também abranjam um público maior. Isso gradativamente, né? Então, a gente vai do específico para o mais amplo, mas aqui a gente está começando pelo um raio mais específico. Depois, com o tempo, Uhum. com o crescimento de audiência, aí dá para deixar mais abrangente, tá? Porque realmente vai vindo outras pessoas que não estão exatamente aqui nesse perfil. Certo? Então, Certo. ajudo pessoas a se libertarem da insegurança e dependência emocional em seus relacionamentos para viver uma vida dois saudável, beleza. E aí, assim, pode ser que você perceba, Luciana, que tá, mas tá vindo casal, tá vindo só casal para mim. Aí você coloca aqui, ajudo casais, né? Uhum. De repente, você vai ver que tá vindo só mulheres. Aí você coloca, ajudo mulheres, É. para direcionar um pouco mais, tá? O ideal é direcionar. No Botar início, mulheres, direcionar mais. o que eu percebo por mim, tá? Acaba vindo mais mulheres. Uhum. Então, ali ajuda Raro vir pessoas. um homem, é raro vir um homem, É. assim. De vez em quando tem um perdido lá que chega, é um homem, um abençoado, um bendito, mas é raro, muito raro vir homem. Porque só o fato da gente ser mulher acaba atraindo mais mulher. Né? A nossa linguagem, a nossa comunicação, a nossa forma de falar vai também delimitando o nosso público, aquilo que a gente tem mais sintonia. É uma coisa natural de acontecer. Então, por que já não coloca lá de uma vez mulher? Coloca mulher. É. Então, tiramos os homens e botamos ajuda mulheres. Ajuda mulheres, pode ser. Não sei se o homem também. Não é que o homem não sofra de dependência emocional, mas daqui a pouco ele prefere alinhar isso com um terapeuta homem. Uhum. É. E a grande maioria dos homens, pelo menos os que chegaram até mim, é porque minha mulher, minha namorada, minha amiga me mandou vir aqui. Acontece bastante. É, Acontece. mas a minha psiquiatra me mandou aqui. Eu não sei bem por que ela me mandou, mas eu vim. E é assim que funciona. É. Até pouco tempo atrás também eu conheci em um outro assunto, conheci um rapaz que ele viu a minha rede social, ele disse, nossa, achei tão interessante esse trabalho aqui, mandei minha namorada aí para ti. Por que não veio tu, né? Não veio a namorada. É. Foi engraçado isso. Gostei muito, mas eu vou mandar minha namorada. Então tem essas questões mesmo, né? Os homens até se interessam, mas acaba vindo mais mulheres mesmo. Beleza. Então, acho que consegue testar nas próximas semanas, né? Vamos deixar um pouquinho mais aberto, Luciano. Sim. Como é que dá para fazer? Dá para fazer uma live, dá para fazer um conteúdo carrossel, dá para fazer um post nas redes sociais, Uhum. para falar ali, fazer 2, 3 conteúdos sobre isso, né? Para começar realmente a comunicar isso e sentir se é isso mesmo que eu quero. Então, a ideia de testar posicionamento é exatamente isso. Como eu me sinto diante desse público, né? Como eu me sinto abordando esse assunto, tenho condições, me sinto em condições, não me sinto. Porque às vezes tem problemas, principalmente por terapeuta, que a gente passa a, a trabalhar em cima deles e às vezes pode ver que não dá conta. Uhum. Ah, não, tá vendo um monte de mulher abusada, não dou conta disso. Pode acontecer, tá? E aí eu querer mudar o posicionamento em função disso. Então, claro que quando a gente se posiciona como terapeuta, vem um monte de gente com problema.
E aí tem, não, eu quero, eu ajudo mulheres a se libertarem de relacionamentos tóxicos leves. Não, não tem. Não existe, né? Não tem. Relacionamentos tóxicos leves, os pesados passam em outro guichê. Não, não tem como. Então vem de tudo. E nesse tudo eu dou conta? Não dou conta? Então, é algo que a gente precisa sentir fazendo, né? Vai fazendo, vai sentindo. De repente, não vai vir esses casos, tá? Não estou dizendo que vem, às vezes não vem. Às vezes a gente não tem um campo realmente para atrair, para magnetizar essas pessoas. Tudo depende, né? Tudo depende do que a gente veio para trabalhar, enfim. Então, não. O negócio é testar e ver o que acontece, tá? Carla, vamos fazer o teu? Bora. Não sei se eu me enrolei muito, não, aí vamos embora. Não tem problema, vamos embora. Qual é o problema? Então, o problema eu coloquei dificuldade financeira Uhum. ou vida financeira travada. Não sei qual que é a frase que ficaria melhor aí. Ou vida financeira travada. Tá. Aí o público, né? Uhum. O público, eu coloquei assim, um público em geral, porque eu quero atingir todas as idades e todas, homem e mulher. Porém, com pessoas com dívidas é mais direcionado e pessoas insatisfeitas com o retorno financeiro do trabalho. Aquelas pessoas literalmente que se sentem travadas, que podem dar mais e querem mais. Tá. Tá, no trabalho. Ok. Então, pessoas com dívidas ou pessoas insatisfeitas com o retorno financeiro do trabalho. Ok. Tá. Isso. E os Aí, problemas associados? problemas. Aí vem o estresse, vem insônia, vem depressão. Aí acaba afetando problemas no relacionamento, vem medo, vem irritabilidade, reatividade e colei da Luciana baixa autoestima. Uhum. Baixa autoestima. Uhum. Realmente, o problema financeiro, ele afeta bastante a autoestima, principalmente o homem, né? Não que a mulher não, mas o homem, né? Beleza. E a solução principal, qual seria? Então, eu fiquei um pouco confusa, mas assim, eu coloquei assim, um planejamento financeiro, mas eu não sei se é muito, não é muito a minha área. Então, eu acho que seria que eu colocaria assim a solução, puxando para mim, né, que agora eu já entendi o exercício. Uma terapia através das constelações familiares ou Ho'oponopono que destravasse a pessoa, que desemaranhasse para o fluir da vida, Tá, vamos o lá. fluir nessa área. Tá, vamos parar Eu um não pouco. vou fazer planejamento financeiro, não Não, vou não fazer. precisa ter planejamento financeiro. O que acontece? Quando a gente trabalha o problema e a solução é aquilo que eu ofereço, né? Porque a solução pode ser um planejamento financeiro? Pode, entendeu? Se eu for da área financeira, se eu for um economista, eu posso ensinar a pessoa ali a se organizar, mas não é o teu caso, né? No teu caso, seria o quê? Olhar para os emaranhamentos sistêmicos, tá? Sim, Seria isso. Tá, ok. Aí a solução, só que aí a solução a gente tem que buscar uma linguagem que seja mais universal, que a pessoa consiga compreender. Me veio uma palavra agora para aí. Essa palavra fica estranha, né? pois é, Mas na fica verdade, estranho. a pessoa tá? A pessoa está presa nos padrões familiares. Destravar, se libertar, sei. Se libertar dos padrões, se libertar, dos padrões familiares. Ainda não está bem isso, porque padrão familiar é uma coisa Sistêmicos, né? genérica. Hã? Padrões sistêmicos, né? Dos padrões sistêmicos, ok. Mas sistêmico, talvez a pessoa não entenda o que significa. Entendeu? É. Dos padrões que te prendem. É que se libertar é porque a pessoa está presa, né? A solução É. a solução é se libertar, tá? Se libertar do quê?
a gente entende o que é emaranhamento, né? Um padrão, um padrão familiar. Claro que a pessoa pode não entender isso como uma solução, porque ela pode não entender o que é sim, o que minha família tem a ver com isso, né? sim, Mas quando sim. você começa a ampliar a consciência através de conteúdo, né? Através de uma live, enfim, do conteúdo, né? Acho que a pessoa consegue entender o que isso significa. Uhum. Difícil porque você vai perceber isso na vida prática, né? Né? Ou se libertar das repetições, sei lá, repetições, acho que é uma palavra boa Dos também, não sei como. desafios. Ou então se libertar dos desafios. Não, Acho que se não. libertar. Vamos pensar, né? Vamos se libertar dos padrões, ou de repente os emaranhamentos. Pode Esse colocar seria o ideal. dos emaranhamentos sistêmicos. Olha, você pode tentar colocar e ver como fica também, entendeu? Vai Uhum, que, tipo, a pessoa não entendeu direito, mas vai que a pessoa não entendeu direito, mas aí mesmo assim ela se interessou e achou bom o teu conteúdo e continua ali. Beleza, entendeu? entendi. Né? Dá para testar. Tem muita gente que já entende. As constelações, elas cresceram muito, né? Então, já tem muita gente que entende o que é emaranhamento sistêmico, o que é padrão familiar e tal, tal, tal. Tem muita gente que entende, né? Então, não é uma coisa impossível de se trabalhar. Vou deixar o emaranhamento sistêmico, e aí depois, se você sentir que não é, né? Tá. Ao solucionar este problema, quais são os resultados plausíveis? Tipo, ficar milionário? Ué, Não, pode, ué, por que não? é. Tem que ver se é Libera só as um plano. crenças. É. Ué, tá até libertar, solucionar problemas, resultar, liberar as crenças, né? Ah, uma solução pode ser liberar as crenças também, A das crianças. né? Também, né? Porque quando a Ah, das gente está crenças nessa. limitantes e padrões sistêmicos. É É, interessante. Né? Em vez é. de. Eu não sei, eu tenho uma certa implicância com o emaranhamento, eu entendo o que é, mas eu acho que as pessoas causam uma estranheza essa palavra, sabe? Eu também acho, eu tenho uma implicância com ela, limpar a memória com ela. É, ela é boa, dá para entender. Eu consigo entender, mas não sei se as pessoas, de forma geral, entendem isso, né? Se libertar Hum, das crenças limitantes e padrões sistêmicos. Gostei, é uma solução, com certeza. E aí o resultado mais na vida prática mesmo, né? Porque a pessoa que está com dificuldade financeira, o que ela quer? É destravar, né? Ela quer destravar aquela fluidez na vida, que é a paz. Hum, fluidez na vida financeira, vamos dizer, paz. Uhum, paz. Ó, uma coisa que eu identifiquei aqui, ó, por exemplo, para mim são públicos diferentes, tá? Mas veja se é isso mesmo. Por exemplo, pessoas com dívidas e pessoas insatisfeitas com o retorno financeiro do trabalho. As pessoas insatisfeitas com o retorno financeiro do trabalho, na minha visão, pode ser que esteja enganada, é uma percepção minha, tá? Estaria mais ligado ao valor. Então, por exemplo, eu trabalho, mas eu não o retorno eu acho que é pouco para aquilo que eu faço. Né? Eu não tenho um retorno satisfatório. É diferente da pessoa com dívida. A pessoa com dívida já entra um pouco mais na desorganização, no desespero, sabe? Não necessariamente uma pessoa insatisfeita com o retorno financeiro. Eu acho que são públicos diferentes, embora você possa trabalhar com os dois. Mas em termos de delimitar conteúdo, eu acho que já fica um pouco discrepante no primeiro momento. Não sei como é que você vê, Carla. Congelou. Vamos esperar a Carla voltar. Sei o que você acha, Susana. A Carla caiu, né? Carla caiu.
Vocês ficaram falando sobre emaranhamentos, aí eu fiquei pensando, pô, eu falo tanto emaranhamentos, não sei uma outra palavra que seja sinônimo de emaranhamento, que caia tão bem nessa confusão toda, né? O emaranhamento, digamos que você fica conectado de uma forma negativa. É. Para mim é isso, sabe? No Ho'oponopono a gente chama de cordões Aka. Mais difícil ainda de para as pessoas saberem, né? Mas se você disser que você fica ligado por cordões invisíveis, né, com essas pessoas, é como se você ficasse emaranhado mesmo, mas emaranhado, amarrado, fica embrulho, amarrado, preso nessas padrões. nos emaranhados, acho que é a palavra preso. Voltamos, Carla, voltamos. Foram vocês ou fui eu? Não, foi você. Fui eu, né? Eu estava falando e vi que você congelou, não sei, né, se você me ouviu ou não. Não, eu vi que você congelou. Tá, eu congelei, então congelamos. Então, eu falei que para mim, pessoas com dívidas e pessoas insatisfeitas com o retorno financeiro do trabalho são públicos diferentes. Uhum. Na minha percepção, né? Não está certo nem errado, mas vou te trazer a minha percepção. O insatisfeito com o retorno financeiro cai mais na linha do valor, né? Então, são aquelas pessoas que trabalham e que acreditam que não tem o mesmo retorno, não estão satisfeitas com o valor daquilo que elas recebem, tá? Tá mais ligado a isso. Eu vejo como pessoas que ganham menos do que elas acreditam que merecem ganhar. Entendi. Ou pessoas que não conseguem, que trabalham, mas não tem retorno mesmo, sabe? Pode ser um negócio que não retorna, pode ser uma vida financeira escassa, sabe? Não necessariamente dívida. Sim, o Porque dinheiro que não fica. o dinheiro que não fica, né? Pode ser também. Porque quando eu falo de retorno financeiro do trabalho, eu vejo como uma coisa bem específica, tipo, eu trabalho, mas o que volta não é satisfatório. Ou seja, é menos daquilo que eu acredito que eu gostaria de ganhar. Aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que eu mereço, ou eu gostaria de merecer mais, enfim. E dívida já cai num campo bem mais pesado, na minha opinião. E a dívida já entra num campo de desespero, né? Já entra naquela coisa, às vezes a pessoa mete os pés pelas mãos mesmo, já entra num campo de desorganização financeira. E aí também pode, muitas vezes é necessário esse trabalho terapêutico, mas também um trabalho de planejamento financeiro, né, para ver por que a pessoa chegou nesse ponto. Dá para trabalhar os dois, dá, mas eu acredito que a comunicação muda, sabe? Não que a pessoa insatisfeita com o retorno financeiro não possa ter alguma dívida, né? É só uma questão de foco mesmo. Não sei se você concorda ou não, que, né, pode sentir aí o que você acha, né? Tá, e você tinha falado de fluidez da vida financeira, de paz, né? Sim. Conseguiu montar uma frasezinha de posicionamento? Então, olha que eu coloquei. Eu coloquei ajudo você, porque é direcionado ao público geral, mas não, né? Você a destravar a sua relação com a energia do dinheiro e fluir na vida. Ajudo pessoas a olharem para a vida financeira e fluir na vida. E ajudo você a destravar a sua questão financeira. Tá, Ficaram então parecidas, né? Tá, vamos lá, deixa eu pegar a primeira. Ajudo você a destravar a sua relação com a energia do dinheiro e fluir na vida. Sua relação com a energia do dinheiro, fluir na vida. Talvez o fluir na vida não faça muito sentido, talvez e prosperar eu acho que faz mais sentido, sabe? Bem mais. Destravar ajudo você a destravar sua relação, eu repeti aqui, sua relação com a energia do dinheiro
e prosperar. E prosperar. Uhum. Prosperar na vida, ou prosperar nos negócios, ou aí você vai delimitar se você falar negócio, né? Ou prosperar É, na carreira ou nos negócios, né? Mas talvez faça mais sentido, né? Vou colocar, né, aí uma questão pessoal, né? Mas pode ficar da vida. Ajuda você a destravar sua relação com a energia do dinheiro e prosperar na vida. Tá. Qual é a segunda? ajudo pessoas a olharem para a vida financeira e fluir na vida de novo, né? Bem parecido. Olharem para a vida financeira. Eu acho que melhora a primeira, né? Porque olhar para a vida financeira talvez não faça sentido para a pessoa. Eu sei o que é olhar para a vida financeira, né? Que é uma linguagem bem da constelação, né? Mas eu acho que destravar a sua relação com a energia do dinheiro é mais. Acho que dá para entender melhor, Aham, né? No ponto de vista da pessoa que vai ler. aham. E o último é. Ajudo você a destravar a sua questão financeira. Tá. Eu acho que é a mais completa, né? A primeira. Sim. Você já trabalha com isso ou quer testar esse posicionamento? Então, tem vindo clientes com essa situação, entendeu? E eu tenho, por incrível que pareça, tem chegado cursos, assim, as minhas aulas da minha pós, tá, por último agora, tá, da relação com prosperidade, sabe? Então, as coisas têm chegado aí junto com isso, as pessoas têm pedido na constelação, que a gente não pergunta antes, né? Vai Ah, sim. saber a questão na hora. Aí vem questão financeira, eu falei, opa, peraí. Então, eu já estou familiarizada com algumas dinâmicas Uhum. em relação a isso. Engraçado que é tão interessante o campo que ontem eu estava meio que escrevendo alguma coisa, tentando arriscar, que eu tenho muita dificuldade de ir para a rede social, assim, eu não sei nem como fazer, tal. Às vezes eu peço alguma coisa, uma informação, mas eu estava até montando um textinho, que era o assunto? Vida financeira, Olha que legal. prosperidade. Então, aí Uhum. vem você falando disso, entendeu? Sim. Então, assim, eu não sei, eu não sei. Talvez seja isso mesmo. Uhum. Talvez eu queira me aprofundar mais nisso. Eu acho que hoje eu sei fazer mais dinâmicas, estou mais preparada, nessa área do que relacionamentos amorosos, que são os dois tópicos que mais vêm, né? Uhum. Sim. Dinheiro e É, relacionamento. é, não tem jeito. É onde as pessoas travam mais, né? As Onde as pessoas pessoas mais. travam mais. Sim. Onde elas identificam qual é a dor, vamos dizer assim, inicial, né? Porque quando você aprofunda, você vai ali, aí você vê uma questão mais grave, né? Uma questão Uhum. mais profunda. Mas Sim. normalmente vem assim, relação amorosa e prosperidade. Então é Normalmente isso. fica por aí, né? Normalmente fica. Hum. Eu acho, são os melhores campos de se trabalhar, com certeza é onde tem mais público, né? E se Uhum, conseguir especificar um pouco e trazer uma narrativa, claro, depois, na próxima etapa, a gente vai falar muito sobre isso, sobre as narrativas, né? Que são os textos, que são as copies, que são as chamadas, né? Como é que a gente faz as chamadas aí, como é que a gente constrói isso para poder chamar a atenção do público em primeiro lugar, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é chamar a atenção. Que as pessoas estão ali nadando naquele campo, né? Naquela rede social cheia de vídeo, cheia de informação, cheia de sim. imagens, cheias de sons também, né? Então, como é que eu consigo chamar a atenção das pessoas para me ouvir, para ouvir o que eu tenho, Uhum, né, para captar a uhum, atenção delas? Então, isso a gente vai falar bastante na próxima etapa. Então, uhum, parte desse posicionamento, acho que vocês estão ótimas para começar, tá? Digo ótimas para começar, não é porque o posicionamento está ruim, é porque a gente vai realmente alinhando ao longo do tempo, até para sentir se é isso que a gente quer. Isso é uma coisa muito uhum, pessoal. Não é algo que eu vou definir, não é algo que ninguém externo vai definir, mas que a gente mesmo define. Ah, esse público que eu quero, esse público que eu gosto, que eu me sinto à vontade, e que eu quero trabalhar agora e desenvolver um trabalho a partir de agora.
E pode ser que mude daqui 2 anos ou 1 ano, né? Porque 2 anos aqui é muito, né? Hoje em dia. Mas pode ser, é muito dinâmico, né? Hoje, as redes sociais são muito dinâmicas, mas pode ser que ano que vem queira trabalhar um pouco diferente disso. Mas Uhum. comecem, né? Comecem já testando, e pode ser assim, com post, com uma live, com conteúdo simples, até se montar realmente o primeiro produto que é isso que eu quero chegar com vocês, pelo menos ali, vamos supor, no terceiro mês, acho que a gente já pode começar com esse movimento de como é que eu monto o meu primeiro produto digital. Como é que agora eu já tenho um posicionamento, eu já tenho uma narrativa, e agora eu monto o produto. E depois do produto, a gente vai para a esteira de produto. A princípio, se pensa na esteira de produto primeiro, né? Mas eu acho que às vezes fica muito complicado para quem está começando. Então, a gente vai começar aí com o primeiro produto digital, vamos dizer assim. Uhum, uhum. A Carla, agora sim, eu tenho a dificuldade que eu tenho o meu Instagram lá, mas é praticamente falando de vida pessoal, o meu filho. Sim. Como que eu migro? Eu até já elaborei um nome, fiz numerologia, as coisas, né? Sim. Por Uhum. um nome, qual que é a força que eu quero para o nome? E decidi usar o meu nome mesmo. Agora, Uhum. como que eu aproveito isso? Eu vejo as pessoas às vezes colocando lá, não sei o que lá, e outro nome, para você começar a seguir também? Eu posso fazer isso? Ou mudo o nome? Como que eu poderia Olha, fazer isso? não tem uma regra fixa, tá? Se você tem uma rede social hoje que é pessoal e você não quer trazer coisas de trabalho, aí você cria outra e vai informando as pessoas nos stories, vai informando sempre que você puder nos stories, né? Que é onde as pessoas veem mais, onde o teu público vê mais, para migrar para outra rede social. Você simplesmente faz isso. Olha, quem tiver interesse nesse determinado assunto, tem um perfil só para falar sobre isso. Então, você que se interessa por, vamos supor que você fale dessa área financeira, né? De destravar a vida financeira. Tem interesse em destravar a sua vida financeira? Vou falar muito sobre isso nesse novo perfil. E aí você vai chamando as pessoas assim dessa forma, tá? Ou Uhum. você passa simplesmente a falar desse assunto na sua rede social, que foi o que eu fiz, tá? Porque eu não gosto muito de abrir minha vida pessoal, é muito pouco, assim, às vezes coloco umas fotos, alguma coisa bem pontual mesmo, mas eu não tinha esse hábito de nutrir a minha rede social pessoal. Aí eu pensei, por que eu vou ter duas? Eu vou ter uma vazia, porque eu não vou querer colocar nada praticamente, então eu uso a minha rede social mesmo para divulgar o meu trabalho, que é o que eu gosto de fazer. Não é certo nem errado, mas é só o meu perfil mesmo. Mas tem gente que não gosta de misturar. Não, eu gosto de colocar lá minhas fotos, minhas viagens, minhas coisas e não quero misturar. Aí não mistura, faz outra. E eu nem coloco muita coisa, né? Eu queria aproveitar as pessoas que as pessoas que estão lá gostam também, né, disso. Sei Aí você lá. simplesmente muda. Você simplesmente muda, não tem problema nenhum. Entendeu? Muda não, assim, você coloca também a sua. Você pode fazer, por exemplo, um post, tá? Dizendo, olha, a partir de agora, né, vou também trazer alguns assuntos relacionados ao meu trabalho, às constelações, ao Ho Oponopono, né? Se você trabalha com o Ho Oponopono também, você coloca ali o que você trabalha, e a partir de agora vou trazer esses assuntos, ponto. Eventualmente você pode trazer alguma coisa particular? Pode. Mas quando você trabalha com a rede social, não sei como é que estão esses percentuais agora, tá? Mas vamos dizer que assim, é legal você trazer alguma coisa pessoal também, porque as pessoas gostam, tá? Isso gera relacionamento. Mas vamos dizer que assim, 90% dos seus assuntos é de trabalho, 10% a sua vida pessoal. Tudo bem, não Uhum, uhum. tem problema nenhum. E se essa parte da vida pessoal puder estar conectada com o seu trabalho, Uhum. melhor ainda. Era isso que eu ia te perguntar. De unir, por exemplo, do domingo passado eu fiz uma caminhada, eu não sei como é que vão ficar as fotos, aí estava pensando em unir alguma coisa da caminhada que eu fiz falando sobre solidão ou falando sobre relacionamento. Aí dá para casar Exatamente, esses pode, dois aspectos, tá? pode, né? Você coloca uma foto sua e aí fala sobre, por exemplo, a solidão. Olha, o quanto essa caminhada me trouxe a percepção XPTO, né, sobre Uhum. solidão. Ou um antes e depois, né?
as caminhadas solitárias e as caminhadas que a gente se sente acompanhada. E dá para fazer muita coisa, tá? A partir da foto, você pode fazer uma reflexão. Isso. A partir de uma coisa pessoal, você faz uma reflexão que também conecta com o seu trabalho. Para mim, tudo está conectado, né? Porque, assim, nós somos uma pessoa só. Então, quando a gente é terapeuta, tudo pode ser conteúdo, né? Então, eu assisto um filme, me lembrei de uma coisa, faço uma reflexão. Eu tiro uma foto, me lembrou de alguma coisa, faço um conteúdo com isso. Então, tudo pode ser conteúdo. Entendi. E, Carla, eu consigo mudar o nome ali do Instagram? Consegue mudar. Se você sempre tem uns caminhos diferentes ali, mas qualquer dificuldade que você tenha, eu sempre sugiro para todo mundo isso, tá? Porque às vezes são coisas muito pequenas que a gente fica travado. Coloca lá no YouTube como mudar o nome do perfil no Instagram em 2025, tá? Sempre coloca o ano em 2025. Às vezes não tem em 2025, mas tem em 2024, que aí tem as atualizações. Que eles mudam um pouquinho os caminhos, sabe? Aí, às vezes, depende do aparelho também que você está utilizando, se está no computador ou se está no celular. Então, tem essas diferenças. Tá. Mas dá para mudar, sim. Tá? É bem tranquilo de mudar. Carla, na próxima quinta-feira, a Mari, aonde eu divido o espaço com ela, ela quer fazer um vídeo falando sobre o reiki xamânico. Aí, como é que eu posso fazer? Porque não adianta eu só mostrar um vídeo falando, olha, o reiki faz isso, 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 isso. A primeira chamada vai ser o contrário, eu falar sobre a dor e mostrar o trabalho com as pedras e os cristais com o reiki. É esse o caminho, né? Esse é o caminho. Tá. Então, você pode começar, uma forma boa de fazer, tá? Contar uma história. Então, vamos supor que você tem um caso de cliente que tinha um problema X e aí passou pelo reiki xamânico e teve o resultado Y. Tá? Então, é uma forma legal de fazer. Ou uma coisa pessoal, ou uma coisa de cliente, ou uma história que você conheça. É uma forma de você apresentar a ferramenta de maneira mostrando para que ela serve. Não só mostrando ela, sabe? Porque senão eu vejo que a própria Mari faz isso. Ela, como massoterapeuta, ela mostra a massagem, mas não está trabalhando sobre o que a massagem ajuda para destravar músculo tal, para o corredor tal, né? Essas coisas. Então, eu estava pensando exatamente. E eu consigo fazer isso num minuto, num vídeo? Aí você escreve um textinho antes e faz um resuminho do que você quer falar. Tá. Porque se você for no improviso, não vai conseguir. Não. No improviso não sai nada. Não vai conseguir. Né, porque realmente um vídeo que seja interessante é um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e 15, contando a história e mostrando a terapia. Isso. Você fala de maneira bem objetiva, assim. Tá. Dá para fazer um roteirinho bem curtinho de 1 minuto. Aqui, os algoritmos, né, nos condicionaram a ver vídeos curtinhos. Então, as pessoas não têm, a maioria não tem nem paciência para ver vídeo longo. Né? Se você vai ver um vídeo longo, é um momento que você para assistir uma aula, porque tem milhões de videozinhos de 1 minuto, 2 minutos, que até são interessantes e prendem a tua atenção, mas também, assim, às vezes você está no meio do dia ali vendo um vídeo curtinho, as pessoas não ficam muito tempo. Então tem que passar o recado rápido. Eu vejo por mim. Quando eu vou me interessar, poxa, tem 20 minutos, olha só, 20 minutos para mim já é... Até 10 minutos, 13, ainda é um vídeo, alguma coisa que tu ainda fica para prestar atenção, mas essas coisas de muito tempo... As coisas de mais tempo tem que ter um horário marcado. Tá. Então, um vídeo que você vai assistir mais tarde, quando você, sei lá, tá mais relaxado, tá mais em casa, não tá no meio do trabalho. Porque esses vídeos que você passa, assim, rapidão, tem que ser 1 minuto mesmo, né? Esses de rede social, assim, de Reels, por exemplo, TikTok,
Instagram tem que ser 1 minutinho mesmo, ou às Tá. vezes até menos. Agora, um vídeo no YouTube, uma live, aí já é diferente. Aí você chama as pessoas, elas se programam para ver, ou ao vivo, ou depois gravado. Aham. Tá? Tá. Mais Então, alguma dúvida? então eu tenho essa proposta para fazer na quinta-feira. Isso, exatamente. Já pode começar, né? Posso começar. Meninas, é isso então. Muito obrigada por hoje, foi ótimo, tá? E aí, assim, dúvidas, coloquem lá no WhatsApp, tá? Uhum. Eu vou respondendo. E já podem começar a testar esse posicionamento. Se sentirem à vontade, coloque lá na bio do Instagram. Se não se sentir à vontade, deixa ele só no teu computador aí e vai trabalhando o conteúdo na medida do possível, né? Que às vezes a pessoa não está acostumada já a criar conteúdo, que a gente vai falar das narrativas aí nos próximos encontros. Tá. Tá? A gente tem mais um encontro de perguntas e respostas, que talvez eu divida ele, né? Um pouco de perguntas e respostas, e um outro pouco eu já traga um conteúdo novo aí para vocês. Certo? Certíssimo. Mais alguma Tá dúvida? Não, Então, tudo perfeito. certo. Gente. Obrigada, fiquem com Deus e a gente se fala lá Obrigada. na nossa comunidade no WhatsApp. Um beijo no coração. Um beijão. Tchau. Tá, Tchau, tchau. gente.